Toda noiva carrega sonhos antigos dentro de si, sonhos que vão desde a sua infância, pensamentos de como ela pretende realizar o seu casamento, e conforme ela vai se aproximando dessa data, ela começa a se ligar em novidades, em coisas que o mercado oferece e começa a criar aquela expectativa. Bem, quando ela começa a fazer os seus contratos, definitivamente para chegar no altar, ela percebe que muita coisa tem que se adequar ao seu orçamento. E com relação à fotografia, muitos aspectos precisam ser levados em consideração. No espectro da fotografia, são alguns serviços diferentes que podem ser prestados para o casamento. E mesmo no dia do casamento, tem um passo a passo que o fotógrafo precisa seguir e acompanhar o casal para que ao final daquela noite tudo dê certo. Ele saia de lá com ótimas imagens, pronto para gerar um álbum marcante, maravilhoso, um álbum que vai contar a história do dia mais importante daquela noiva. Meu nome é Felipe Nascimento, sou fotógrafo e nesse vídeo nós vamos falar sobre como o fotógrafo atende um casal no seu casamento. Fica até o fim, que tem muita informação legal para você que ainda não contratou fotógrafo, para você que ainda não casou, para você que ainda está conversando com o seu fotógrafo. Aquilo que aconteceu na minha experiência pode te ajudar um pouco. Bom, se você nunca assistiu nenhum vídeo meu, eu peço que você se inscreva aqui no canal, assine o sininho que vai sempre te notificar quando eu lançar um novo vídeo. A gente se propõe a lançar um vídeo toda quinta-feira, mas na correria do dia a dia isso pode falhar em algum momento. Então é muito importante que você ative o sininho para ser lembrado quando eu lançar um novo vídeo. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre vários momentos do meu atendimento. E por que eu estou fazendo isso? Bom, a gente sempre que precisa passar um orçamento de fotografia para um cliente, seja para aniversário, seja para ensaio, seja para um evento como um casamento, a gente precisa passar vários detalhes de como isso acontece. E na minha experiência de mais de 10 anos fotografando eventos e pessoas, a gente sabe que quando alguém se propõe a fazer uma festa, muitas das vezes, se não a maioria das vezes, essa pessoa não está acostumada a esse universo. Essa pessoa, você pensa que uma pessoa, por exemplo, que está casando, muitas das vezes essa pessoa nunca contratou um fotógrafo, nunca contratou um buffet, ainda não fez nenhum tipo de festa, ainda que menor. Então é todo um mercado novo para esse cliente e ele precisa compreender como é que funciona. Eu decidi fazer esses vídeos mostrando um pouco dessas reuniões, um pouco do que eu explico aos meus clientes, e eu acredito, pela minha experiência conversando com pessoas nos próprios eventos, que essas informações podem ser úteis para muitas outras pessoas. Alguém que, por exemplo, esteja como convidado num casamento ou numa festa, sabendo de como funciona o trabalho de cada profissional, como fotógrafo, por exemplo, essa pessoa pode ter uma maior consciência de como ela está agindo naquela festa. Eu estou falando agora com relação ao convidado, por exemplo, quando muitas das vezes ele não se atenta, ele está ali registrando o evento com seu celular para guardar para sua memória, para postar nas suas redes sociais, e muitas das vezes ele não percebe que está entrando na área de visão do fotógrafo, podendo causar um grande problema para a memória da noiva, para a memória dos pais da debutante que estão ali pagando um valor alto para ter um registro de qualidade, com uma luz pensada, com um profissional que realmente está atento a todos os detalhes, mas que infelizmente não tem como retirar um convidado que entrou ali na frente acreditando estar fazendo algo bacana,
né? Poxa, o fotógrafo vai entregar daqui a um mês o trabalho, né? Já tem aquela coisa na cabeça do prazo de fotógrafo. Então, eu vou registrar com o meu celular e a minha sobrinha vai ver hoje o 15 anos dela. Poxa, a ideia é muito bacana, mas às vezes você pode estar atrapalhando a sua sobrinha. Pensa nisso. Bom, eu não vou fugir muito do assunto, eu tenho esse hábito, mas eu vou voltar aqui ao foco: casamento. Para falar sobre outros eventos, eu já gravei alguns vídeos e eu peço que você entre no meu canal, dê uma olhada lá nos vídeos com calma. Aproveitando, já peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você tem uma amiga que vai casar, um amigo que vai casar, é uma informação a mais que pode ajudar muito a eles. Então compartilha isso com eles, marca eles aí no vídeo, comenta, tá? Comenta, você tem aqui a parte de comentários abaixo do vídeo, comenta, fala o que você achou. Se você é um colega de profissão e tem uma ideia bacana também para poder passar para os clientes, coloca aqui também no seu comentário. Isso tudo vai ajudar a fortalecer. A ideia aqui é de uma ajuda mútua, né? Entre profissional e cliente, entre profissionais. A minha intenção é só fazer o trabalho evoluir e ser bem aplicado. Bom, vamos voltar ao ponto: casamento. Eu, do lado de cá, ouvindo casais em reuniões de orçamento, eu já ouvi várias histórias. E é uma história mais bonita que a outra, porque a vida é feita de superações. E quando você chega ao momento do casamento, muitas das vezes você superou várias e várias barreiras, né? São dificuldades financeiras, são dificuldades de saúde, são superações profissionais, são superações do próprio ensino, do aprendizado, do crescimento, né? Acadêmico e profissional do casal em si, diferenças de distância, né? Muitas das vezes o casal, por uma questão de trabalho, por uma questão de profissão, de um curso, o casal às vezes está negociando com um profissional e um está contigo, o outro está em outro estado, o outro está em outro país. Então são várias dificuldades que um casal enfrenta para chegar ao altar. E eu respeito muito isso, eu acho isso tudo muito bonito. A vida, ela é feita de superações. Se você passa pela vida confortavelmente, sem ter vivido algo que te impactasse, algo que fizesse você romper, você não viveu, você não cresceu, você não evoluiu. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a evolução, ela vem do passar pelas dificuldades, né? Quando você enfrenta algo diferente do normal, algo que te tire da tua zona de conforto, você consegue evoluir como pessoa. Você muitas das vezes consegue se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas muitas das vezes perde um pouco da sua altivez quando passa por algo que ela muitas das vezes viu o outro passar, mas não dava bola para isso. Por estar de fora e nunca ter passado, achava que era algo normal e a pessoa estava reclamando demais. Então, quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa um perrengue para ser aprovado num concurso, quando a gente tem que catar moedas, quebrar porquinhos para poder pagar a diferença, né, no álbum fotográfico, no pagamento da cerimonialista, naquele docinho que a gente tanto queria que tivesse no nosso evento, a gente se supera e aprende uma lição, não é mesmo? Então, a ideia desses vídeos é simplesmente passar a minha experiência, passar tudo aquilo que eu já vivi nesses mais de 10 anos, né, realizando casamentos, realizando 15 anos, aniversários diversos. Bom, como eu falei, do lado de cá da mesa de reunião a gente ouve várias histórias, várias situações, várias demandas. Uma delas, por exemplo, recentemente eu fiz o casamento de um casal surdo, né? Surdo,
né? Por ser surdo, a pessoa é muda. É algo que eu não compreendia também. A pessoa, né, eu posso falar algo agora que vai ser banal para muita gente, mas como eu, talvez muita gente não tenha se atentado. A pessoa muda, ela é muda porque ela nunca ouviu, não é mesmo? Então ela não sabe discernir os sons, não sabe discernir as palavras, então ela não fala, né? Ela emite som, ela pode emitir som, é claro, se ela não tiver um problema na garganta, né? No aparato vocal, mas ela a princípio ela não fala porque ela não ouve. E eu atendi um casal, era a noiva e o noivo. E olha a minha dificuldade, porque eu não conheço, né, a linguagem brasileira de sinais, né, a Libras. E eu fui muito ajudado ali. O casal pertencia a uma igreja que tinha, né, todo um trabalho voltado para surdos. E ali as pessoas estavam na cerimônia. Aliás, foi uma cerimônia maravilhosa, porque tinha intérpretes. Então, quando o pastor falava ali para o casal, tinha uma intérprete falando para eles tudo aquilo que o pastor estava falando. E quando o casal também falou um para o outro, fez aquela declaração, né, de amor na troca das alianças, eles providenciaram um intérprete para cada um. Então, quando o noivo falava para a noiva aquelas palavras bonitas, né, com os sinais, tinha um intérprete que falava para a gente o que ele estava falando. E quando ela se declarou para ele, também tinha uma intérprete. E foi um casamento muito bonito. Foi algo novo que eu vivi e eu tive que me adequar àquele casamento, né? Foi algo diferente, então eu tive que superar uma barreira, né, para poder ultrapassar aquilo ali. Então, são várias situações que a gente vive para um casamento. E eu queria falar aqui com vocês o que eu falo para o casal que está me encontrando pela primeira vez e que quer entender tudo aquilo que pode ser feito em termos de fotografia para um casamento. Bom, eu vou começar explicando que para um casamento acontecer, basta que o fotógrafo esteja no dia do casamento. Então, o meu pacote de entrada, né, o meu pacote inicial, ele se foca muito na parte mais importante de todo o processo, que é a cerimônia e a recepção. Então a gente começa oferecendo para o casal uma cobertura que ele vai receber as fotos da cerimônia e as fotos da recepção. E aí eu vou falar como é que eu ajo na questão desse dia, né, dessa cobertura. Nós chegamos sempre alguma coisa em torno de 30 a 50 minutos antes na igreja ou no salão, seja onde o casal escolheu, decidiu para realizar a cerimônia. Existem casais que preferem casar na igreja, no templo, né? Existem casais que preferem casar no salão, ou seja, no espaço onde vai acontecer também a recepção, seja um salão, seja um sítio. Tem casais que preferem fazer dos dois modos, né? Cada um com a sua preferência, com o seu gosto. Existem motivos particulares para essas duas decisões. Enfim, nós nos propomos a estar antes do evento começar, né, ou no horário marcado ali no convite, porque a gente entende que nesse horário não chegou ninguém. E esse é o melhor momento para a gente registrar a decoração que foi realizada no espaço para a recepção, no espaço para o evento, digo. Então, toda a decoração de flores, tudo aquilo que foi feito ali naquele momento para a cerimônia, a gente fotografa. Essas fotos, elas são importantes, que podem simplesmente abrir o álbum, né? A primeira foto pode ser uma foto bonita do corredor da igreja, lá na frente o altar, aquelas colunas de flores ou a decoração que a noiva decidiu fazer ali no corredor, e essa pode ser a primeira foto do álbum, por exemplo. Ou pode ser uma foto que o casal use para colocar na capa do álbum. Então é muito importante para a gente
entregar aquilo que foi feito na decoração, né? E isso a gente faz tanto na cerimônia quanto na recepção. Quando existe essa diferença, né, o casal prefere fazer na igreja e no salão a recepção, a gente terminou ali a cerimônia, a gente corre para o salão para buscar fazer as mesmas imagens, as fotos do bolo, dos doces, de cada espaço decorado ali da recepção. A gente tem a preocupação também de registrar isso para o casal ter de lembrança. Bom, a gente chega antes, faz as fotos da decoração e aguarda o casal chegar, né? Enfim, todo mundo chegar para poder iniciar. A celebração, ela vai depender, ela vai variar, né? De como é que o casal idealizou. Tem as cerimônias da Igreja Católica, tem as cerimônias da Igreja Evangélica. Existe também a celebração do casamento realizada por juiz de paz, que muitas das vezes traz um cerimonial simbólico, né? Eu já participei, já fotografei alguns casamentos que esses juízes, né? Muitas das vezes pastores também fazem isso, o cerimonial da areia. Eu não vou lembrar aqui de todos os cerimoniais que eu já, todas as celebrações com cerimoniais simbólicos que eu já presenciei, mas são muitos e muito interessantes, né? Cada um com o seu teor, cada um com a sua intenção, né? São muito legais e muito emocionantes também. Bom, a celebração, de um modo geral, da cerimônia não tem muito mistério para o fotógrafo. A gente está acostumado a isso, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. O que pode mudar é quando o casal, junto com a cerimonialista, cria algo muito diferente. Já aconteceu comigo, por exemplo, da noiva, antes de entrar, fazer uma declaração para o noivo, lá fora. Ela pegou o microfone e todos dentro do ambiente da festa podiam ouvir, né, o que ela estava falando para o noivo, mas ela falou isso antes de sair do carro. E aí eu vou colocar aqui uma outra questão bem importante, falando ainda sobre esse meu pacote de entrada, né, que é a cobertura do casamento, da celebração mais recepção. Hoje eu ofereço por padrão 2 profissionais para fotografar, porque o evento casamento, e eu gravei também um outro vídeo falando sobre o evento 15 anos, que também hoje ganhou, né, nos últimos anos tem ganhado uma complexidade muito grande. São muitos detalhes que acontecem. Esse exemplo, por exemplo, o noivo estava lá aguardando pela noiva, toda a comitiva entrou, os padrinhos entraram, né, o noivo entrou, estava ali no altar aguardando a noiva, e antes dela entrar, ela fez uma declaração para o noivo lá fora. Outras noivas, eu já vi vídeos, né, de outras noivas que cantaram para o noivo antes de entrar. Então, isso é algo inusitado, isso é uma informação muito importante que está acontecendo. E daí tem a importância de você ter 2 fotógrafos, um ali exclusivo para poder pegar a reação do noivo e de todos aqueles que já estão ali aguardando pela noiva, porque é algo emocionante. Você imagina você noivo, estar ali aguardando por sua noiva, sua futura esposa, já nervoso, e você nem sabe, era surpresa para ele. E de repente, antes dela entrar, ela faz uma declaração que lembra a história de vocês. É muito emocionante. Esse noivo chorou muito e eu estava ali para registrar esse acontecimento. E é interessante que você tenha um segundo fotógrafo, porque ele pode estar lá com a noiva, registrando também toda a emoção dela nessa declaração. Então, foi bom lembrar desse acontecimento fora do normal de uma cerimônia, para lembrar também da importância de ter 2 profissionais. É importante que você lembre que o seu casamento é uma parte importante da sua história. É algo sonhado, é algo esperado. Você investiu tempo, você investiu recurso,
você teve o cuidado de procurar bons profissionais, referências, para que tudo acontecesse como estava na sua cabeça, como estava no seu sonho. Então, poxa, você teve um sonho que muitas das vezes, falando agora de um sonho de verdade, né? Às vezes você acorda, você não lembra do sonho. Já pensou se você pudesse entrar no seu sonho, fotografar, registrar? Então, o casamento é a realização de um sonho. Você poder ter um registro fiel, com qualidade, né, pensado, feito por um profissional dedicado que vai estar ali exclusivamente observando cada detalhe, focado em vocês, é muito importante. Eu considero muito importante. Eu creio que se hoje eu não trabalhasse nessa área, parando para pensar e parando para olhar na importância que tem o registro pessoal em imagens, eu acho que eu pensaria da mesma forma que eu penso hoje. É claro que quando você está envolvido com um trabalho, envolvido com uma área específica, você consegue perceber, né? Isso aí, poxa, você consegue perceber a importância que tem o seu trabalho para as pessoas. Assim é com qualquer profissão. Mas a fotografia, ela tem esse poder de guardar para as décadas, para os séculos, né? Nós temos aí impressões fotográficas que estão durando há décadas e atravessando séculos, contando a história do mundo. Então, olha só que privilégio a gente, pessoas comuns, poderem ter esse registro, né? Poderem ter impressa no papel a nossa história. Bom, sobre cerimônia, a gente, como eu falei, não tem muito mistério no trabalho que a gente executa, porque o nosso trabalho como espectador é estar atento a tudo, tirando a questão da noiva, né, da cerimonialista passar para a gente que vai acontecer algo fora do normal. A gente está ali 100% atento, registrando tudo o que acontece. Ao término da cerimônia, tem um detalhe muito importante que a gente mantém isso, né? Que é a saída da comitiva. Bom, na entrada a gente fotografa todos os casais e algo interessante que na saída você tem 2 casais novos que não entraram juntos, que são os pais dos noivos, né? Quando você tem ali a presença dos 2 casais, os 2 pais, né? Então você tem ali a noiva que entrou com o pai e o noivo que entrou com a mãe. Então esses 2 casais, os pais do noivo e os pais da noiva, não entraram juntos e eles saem juntos. Na saída da igreja, na saída da cerimônia, as fotos que eu faço, né, levo com muita importância para realizar, é a saída da noiva com o noivo, né, que também não entraram juntos. E aí você pega de lambuja ali as crianças, né, que tradicionalmente saem na frente do casal. E a saída dos pais, né, que também saem juntos. Quando a cerimônia é realizada em outro local, que não seja o local da recepção, eu fico atento até esses 2 últimos casais, né? Os pais do noivo e os pais da noiva. Passaram esses 2 casais por mim, o normal é eu já preparar meu equipamento e partir pro local da recepção. E aí vai outra informação importante. Noiva, você gostaria de ter um registro completo, detalhado, sem perder nada? Tá aí a importância de talvez um terceiro fotógrafo. Poxa, Felipe, você acha que eu tenho que contratar uma mega equipe para registrar meu casamento? Você não precisa fazer isso. Mas dependendo do tamanho do casamento, dependendo da estrutura que você pensou para o casamento, você pode ter uma falha no registro. Se você pensou num casamento grande, num casamento cheio de detalhes, com pessoas se movendo para locais distantes, pensa comigo,
Você vai se aprontar de repente numa pousada. Você pensou em se aprontar já numa pousada, que é o local onde você vai relaxar depois da cerimônia, depois da recepção. Você vai com teu noivo de volta para essa pousada. Então você já tem um quarto lá e a gente foi lá e fotografou o seu making off. Eu até vou falar disso ali na frente, mas eu vou citar isso agora. O deslocamento da pousada para o local da cerimônia, vamos lá, uns 40, 50 quilômetros. Isso de repente numa região metropolitana, com trânsito. Então você já tem aí uma possibilidade do fotógrafo não conseguir chegar na igreja com ela vazia, tá? Então daí a importância de ter mais de um profissional. Um profissional de repente ele pode partir para a igreja para poder fazer a decoração da igreja antes de todo mundo chegar. E da igreja para o salão, você tem mais uma outra distância com um trânsito carregado. A importância de ter um outro profissional que, de repente, ele nem foi para a igreja, ele foi direto lá para o salão para pegar a decoração. Ou, no meio da cerimônia, ele parte para o local da recepção. Tá entendendo? São muitos detalhes, são muitas coisas que precisam estar registradas. Então você tem que pensar na estrutura do seu casamento e pensar em como você quer que o registro seja feito. Um profissional com uma câmera, ele não é onipresente, né? Ele não é onisciente. Então muita coisa pode estar acontecendo atrás dele e ele não está vendo. Se ele tem um outro profissional dando apoio, né? Você tem dois ângulos de visão e aí você tem uma cobertura maior. Esse ponto é muito importante. Bom, terminou a cerimônia, partimos para a recepção. É no mesmo local? Muitas das vezes a cerimonialista já conversou com a gente, já conversou com o casal termina a cerimônia, vai jantar. A noiva está um bom tempo ali já sem comer, desde cedo. O noivo também, de repente pelo nervosismo, também não comeu já há algum tempo, então é muito comum hoje, terminou a cerimônia, o casal ir à parte, né, para o camarim, ou às vezes até providencia uma mesa bonita, especial, numa posição privilegiada do espaço da recepção para esse jantar. Nesse momento, nossa equipe faz o mesmo, para poder também renovar as energias para continuar ali por mais algumas horas registrando o evento. Se acontece isso, do casal já chegar no salão, na recepção e comer, a gente também faz isso e fica aguardando. Ao término, aí vai depender de cerimonial para cerimonial, a gente já parte ou para o ensaio do casal, nas áreas decoradas da recepção, ou já parte para as fotos de grupo, né? Nas fotos de grupo da comitiva da noiva, ou seja, as crianças, os padrinhos, os pais, a gente tem uma sequência. Eu costumo seguir uma sequência que vai de uma lógica relacionada à minha experiência. Pensa comigo, as crianças, elas querem se divertir na festa. E, bom, pelo menos aqui no nosso estado, né, no Rio de Janeiro, é calor quase o ano todo. Então, as crianças não estão acostumadas no dia a dia dela com vestido, com terno, com gravata, elas querem arrancar isso tudo para poder correr e brincar. Então a gente já traz as crianças para poder liberá-las para isso, entendeu? Para pegá-las ainda sem correria, sem suor no rosto e ter boas fotos de grupo. Liberando as crianças, eu já venho com os pais, que afinal de contas, depois do casal, são os anfitriões da festa, né? É muito comum você ter ali os pais passeando pelo salão, conversando com os parentes, muitas das vezes parentes que eles não vêm com tanta frequência, então a gente também já faz com os pais e libera. Após os pais, eu costumo variar também com os avós, para trazê-los logo, são mais idosos, boa parte das vezes eles ficam realmente sentados, então a gente já traz os avós, faz as fotos com os avós e já liberam também eles para o restante da festa. E aí eu trago os padrinhos. Feito isso, como eu falei ali atrás, muitas das vezes a cerimonialista me libera para fazer logo o ensaio do casal, como eu falei.
Eu vou pegar o casal, passear pelas áreas decoradas, ali em frente ao bolo, de repente um espaço lounge bacana que o salão tenha, né? Que o espaço de festa tenha, e aí a gente volta para fazer as fotos de grupo. Ou, ao contrário, a gente faz essas fotos de grupo, logo após eu faço o ensaio com o casal. Terminou essa parte, eu dou duas opções para o casal. Ou eles vão curtir a festa, muitas das vezes depois disso a cerimonialista já organizou para ter a abertura da pista de dança. O casal faz aquela dança especial, com brinde, aí vai variar, com fogos, né? Enfim, chuvas, prata, vai depender aí do que o casal bolou. E aí tem a parte da pista de dança. A gente fica ali algum tempo registrando o casal dançando, com a interação entre os convidados, os padrinhos. E eu já conversei com o casal antes que é interessante fazer as fotos com a família. Então, o casal partindo para a pista de dança, a gente fica ali por 30 minutos, 1 hora, e eu já avisando para o casal para não esquecer da família. A festa vai avançando, não é incomum que alguns parentes, por questão de compromisso no dia seguinte, ou distância, né, morar distante do espaço da festa, irem embora antes do horário, né, marcado para finalizar a festa. Então a gente já vai avisando isso para o casal para trazer esses parentes e fazer essas fotos em grupo. Nessa questão de foto em grupo, eu citei também esse macete em outros vídeos. Eu oriento o casal a fazer essas fotos de família em 4 fotos, né? Tá aí um pulo do gato que eu passo para o casal. Você tem os tios da noiva e os tios do noivo, assim como você tem os primos da noiva e os primos do noivo. Tá aí 4 grupos. Antigamente, na minha inexperiência, eu deixava o casal decidir o que eles queriam, né? E o casal, como eu falei lá atrás, ele está casando pela primeira vez. Ele não tem experiência em vários detalhes do que pode ser feito. Eles nunca tiveram um álbum de casamento para poder ver como é que ficam essas fotos ali na página. Então, com a minha experiência, eu fui vendo que a noiva ficava cansada porque ela tinha 7 tios. O noivo tinha 12 tios. Imagina! O tio João com a esposa e os filhos. O tio Fernando com a esposa e os filhos. A tia Gláucia com o esposo e com os filhos. Até completar todos os tios. É foto que não acaba mais. É muito tempo o casal em pé ali parado no bolo. Então, com o tempo eu fui percebendo esse cansaço, fui percebendo essa indisposição, né, muitas das vezes que vai acontecendo, o casal cansado aparece no rosto, não é bonito na foto. Então a gente tem dado essa dica, os casais têm aceitado e a gente tem feito essas fotos de grupo rapidinho. Terminou a foto de grupo, novamente festa, e aí a gente fica ali registrando a espontaneidade, a interação, e a gente só retorna quando a noiva joga o buquê. Bom, casamento, cerimônia, recepção, é basicamente isso, com algumas variáveis. Além desse serviço, é cada vez mais comum, para não dizer padrão, as noivas nos contratarem para ficar com elas quase que o dia inteiro. Elas vão para um hotel, elas vão para um salão spa, que tem o furô, tem banheira, elas vão, até que seja dentro de casa, mas elas contratam profissionais para poder cuidar da beleza. Elas trazem para perto de si amigas importantes, ou as irmãs, a mãe, e ali tem aquele momento de relaxamento, de descontração, de bate-papo, e a gente registra isso. É algo que para a noiva é muito importante, e ultimamente até os noivos têm pedido também para ter esse registro, né? Então é algo que a gente também realiza. Nos últimos tempos a gente tem ofertado para o casal ter um livro somente do making off. É um momento que é completamente diferente do casamento, né, da celebração
recepção. Então, ao contrário do que se fazia muito lá no começo da ideia do making off, onde o álbum muitas das vezes abria com making off e seguia para a cerimônia, para a recepção, hoje a gente tem ofertado para o casal a opção de ter um livro para o making off, com toda aquela, né, com todo aquele clima, né, descontraído do bate-papo, né, da noiva se maquiando. A gente fotografa o que ela vai usar, os adereços, né, brinco, coroa, vestido, tudo separadinho, e também faz as fotos dela sendo maquiada, fazendo o cabelo. Então tem todo um jeito aí de fazer essas fotos. A gente produz isso num livro e produz um livro para cerimônia. Outro serviço ofertado que as noivas também têm pedido muito, tem se tornado também mais um padrão. Então o casal, quando se organiza, né, para fazer o casamento daqui a 10 meses, daqui a um ano, é muito comum que eles contratem um pacote que já inclua também, além do making off, além da cobertura da cerimônia e recepção, um ensaio externo, né? A gente vai para uma praia, a gente vai para um bosque, a gente vai para um espaço que o casal goste, aprecie, às vezes um espaço que é marcante para o casal, e a gente realiza ali um ensaio romântico, e aquilo ali muitas das vezes vira um momento de descontração, vira um momento de liberação de tensão. O casal que se prepara para casar, muitas das vezes, simplesmente esquece que é um casal. Eles ficam o tempo todo debatendo como se fosse uma empresa. Olha, já viu bem casado? Olha, já viu os convidados? Olha, como é que tá a tua lista? Não pode ter tanta gente, corta isso, corta aquilo. E é tanta discussão, tanta reunião entre eles, os fornecedores, que muitas das vezes eles se desconectam e estão nervosos, né, meses antes do casamento. Esse momento do ensaio externo, ele tem até essa importância, né? Além de você gerar imagens lindas, maravilhosas, de um período único na vida do casal. Como eu falei, eu já fotografei casal que na correria do dia a dia, eles como casal, os dois profissionais, os dois trabalhando, quase não saíam juntos, né? Eles se encontravam na casa um do outro. Eles falaram para mim: Felipe, olha, essas fotos são as únicas que a gente tem como namorado. A gente não tem tempo, a gente não sai, então a gente não fotografa, né? A gente não tem nem de celular fotografando junto em locais bacanas que a gente foi. As fotos que a gente tem são essas que você está fazendo. Olha só que coisa. Tá entendendo? Então, esse ensaio ele acaba sendo importante por diversos motivos. Então tá aí mais um serviço que a gente oferece. E eu também, é claro, tenho dado a sugestão de criar um livro só com as fotos do ensaio, porque afinal de contas são momentos diferentes. O ensaio externo, né, um ensaio romântico do casal, que pode ser externo, muitas vezes pode ser interno, com luzes artificiais, aquele clima de estúdio. Isso aí o casal decide. Já fiz fotos assim também, antes do casamento. A gente parte ali no dia do casamento para o making off da noiva, gerando mais um livro, e por fim a celebração e a recepção. Bom, gente, na minha reunião eu explico tudo isso para o casal, todos esses detalhes, todo esse trabalho que a gente realiza com muito carinho já há alguns anos, e eu espero que toda essa explicação tenha servido de alguma forma para você. Se de tudo aquilo que eu falei, alguma informação foi importante, saltou o teu ouvido, você vai carregar contigo quando você for conversar com um profissional que você vai contratar. Você vai conversar agora mesmo com um profissional que você já contratou e vocês não citaram esse detalhe que eu comentei aqui, que eu trouxe aqui. Já vai ter valido eu ter feito esse vídeo, não é mesmo? A gente já conseguiu contribuir com o sonho de mais uma família, de mais um casal. Se esse vídeo foi importante para você, nem que seja em algum minuto dele, por favor, comenta aqui, fala pra gente se você já casou, como é que foi sua experiência,
Se você é um profissional que está iniciando aí e não tinha pensado, não tinha passado por alguma situação como essas que eu já passei e queira comentar, vai ser muito bem-vindo o seu comentário. Dá o joinha aí no vídeo, compartilhe com os amigos. Novamente eu peço, se você até agora não pausou para fazer isso, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado quando eu for lançar novos vídeos. E é isso. Quer ver meu trabalho? Lá no início tá as redes sociais. Na descrição aqui do vídeo eu também vou colocar. Me siga nas redes sociais. Vai ser um grande prazer interagir um pouco mais contigo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.